Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da ICF Brasil, agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês nesta sessão da International Coaching Week 2025, a maior celebração global de coaching profissional do mundo. Este ano, essa celebração é ainda mais especial, pois estamos celebrando os 30 anos da ICF no mundo. Pelas minhas contas aqui, esse é o 23º evento nessa semana, né? E ainda faltam dois para a gente completar, né? Isso, a Ana, a Cléria, a equipe aí toda trabalhando muito, estão todos de parabéns. Agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores Ouro, Stream IO e Nexi, e o patrocinador Prata LHH. Eu sou Júlio Sampaio, sou associado e voluntário da ICF Brasil, e junto comigo, no apoio, está a Denise Bia, que está ali, para mim, está no centro. Obrigado, Denise, por ter aceitado o convite. Desde já, obrigado aí pelo apoio, que vai ser bastante útil, sem dúvida. A International Coach Federation é a maior associação global de coaching profissional, presente em mais de 140 países e com mais de 60 mil membros ao redor do mundo. 60 mil. Durante essa semana, de 12 a 18 de maio, estamos celebrando a International Coaching Week, com eventos em mais de 20 idiomas. Aqui no Brasil, temos uma programação especial, que foi essa que eu comentei, e gratuita, preparada com muito carinho, com muito empenho aí pela equipe. O link com a programação completa será compartilhada também no chat. Aproveitem também para nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, @ICF Brasil, e os links também estão no chat. Informamos que este evento está sendo gravado. Lembramos que, para respeitar os acordos com os nossos palestrantes e participantes, não é permitido o uso de robôs ou de inteligência artificial para gravação ou transcrição desta sessão. Você poderá solicitar seu certificado de participação, fornecido pela ICF Global, preenchendo o formulário que será disponibilizado no chat ao final do evento. Nesse mesmo formulário, você será convidado a avaliar o evento, deixar seu depoimento e, se quiser, gravar um vídeo contando sobre sua experiência com a ICW. E para você que é associado à ICF Brasil, está acompanhando nossa programação, temos um convite especial. Durante a International Coaching Week, estamos lançando o programa de coaching pro bono International Coaching Week 2025, através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil, que faz um trabalho realmente especial, diferenciado. Nós estamos convidando você, coach associado da ICF, para ser voluntário nesse programa. A Ensina Brasil, que é essa instituição, desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos. Eles preparam os líderes, pessoas para liderar mudanças em diversos setores. Mas essa transformação não para por aí, ela começa conosco, coaches associados da ICF. Imagine ser parte dessa jornada de impacto social, apoiando líderes em formação, ajudando-os a superar desafios e a potencializar seu propósito de transformar realidades. A pergunta é: você está pronto para liderar a mudança? E esse é o convite. O link para se candidatar ao programa de coaching pro bono e ter mais informações também será disponibilizado no chat. E para iniciar o painel, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, de agora, Horácio Coutinho, conhecido como Toco. Perguntei a ele como ele gostaria de ser chamado, ele disse: pode chamar de Toco mesmo, não é isso? É E isso aí. muito obrigado por você estar conosco e vir
compartilhar, né, um tema tão importante, tão atual, que é o bem-estar 2.0, a NR1, e os benefícios reais das empresas e dos líderes que cuidam das pessoas, que cuidam de pessoas. Vendo aqui um mini bio aqui do Toco. Ele é consultor de empresas, especialista em projetos corporativos de construção de times mais produtivos. A sua metodologia é baseada em segurança psicológica, lideranças capacitadas, ferramentas de comunicação, engenharia de resiliência e bem-estar. Apenas nos últimos 6 meses foi responsável por projetos em empresas como Porsche, Airbus, ExxonMobil, Kroll, L-Bras, Kepler Weber, UC San Diego, Amil, entre outros. É ainda autor do livro Cartas de um Verão Sem Fim, colunista da revista Vida Simples e também da Rádio Mix FM. Hoje, Toco vive seu verão sem fim em São Diego, na Califórnia. Toco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. Pediria que todos colocassem, por favor, ao longo da palestra, as suas perguntas, né, as suas observações, até as suas contribuições, se tiverem também, no chat, que depois a gente vai estar trazendo aqui a Bia ao final da palestra. Tá bom? Toco, por favor. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a todo mundo. Parabéns a todo mundo responsável por organizar essa semana maravilhosa aí. É uma honra para mim estar aqui e uma grande responsabilidade, porque vim acompanhando durante a semana a qualidade dos conteúdos apresentados, né? Então é importante que todo mundo depois, quem tenha perdido algum conteúdo, também possa buscar aí, né? Onde estão esses conteúdos para se atualizar, porque tiveram assuntos muito relevantes, né? E vamos lá, porque nosso tempo é curto e é muito assunto para falar, né? Então, que nem o Júlio falou, eu sou Horácio Coutinho, mas as pessoas me chamam de Toco, né? Que é meu apelido de infância, desde que eu me mudei para os Estados Unidos, né? Onde eu vivo hoje. Ficou muito mais fácil ser chamado assim, porque o americano tem uma grande dificuldade em falar a palavra Horácio, né? Ele fala Horatio, ele tenta um monte de coisas diferentes, mas ele não consegue falar o Horácio. O Toco já é mais fácil. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Maravilha, então vamos em frente. Como o Júlio falou, né, eu sou especialista em bem-estar corporativo, em felicidade. Normalmente, quando eu digo isso, quando eu chego nas empresas e falo isso, as pessoas me perguntam, né, o que que alguém especializado em bem-estar está fazendo aqui dentro da empresa, né? E é sobre um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, né? As pessoas normalmente esperam que eu entre na empresa com um tapetinho de yoga, né? Hoje elas já ficam prontas ali para fazer um exercício de respiração. E a gente vai mostrar um pouquinho que bem-estar nas empresas vai muito além disso, né? E quando a gente começa a falar sobre bem-estar nas empresas, hoje é muito importante, a gente não pode deixar de falar, deixar de passar pelo tema, né, que efetivamente traz o bem-estar para o ambiente de trabalho no Brasil, que ela tem uma certa história. Essa história é da norma NR1, que não é uma norma qualquer, mas talvez a norma mais simbólica quando a gente fala de saúde, de segurança e principalmente de mudança de mentalidade dentro das empresas no Brasil. Então, a NR1, para quem não sabe, é a norma regulamentadora número 1. Então, a NR1 ela foi criada lá atrás, em 1978. Hoje a gente fala mais nela, porque ela está para ter a sua atualização implantada, enfim. Mas ela foi criada em 1978 e ela era parte de um conjunto de normas que tinham esse objetivo de proteger a vida do trabalhador brasileiro. Era o início de uma tentativa de transformar o ambiente de trabalho numa coisa mais segura, mais justa, mais responsável. Mas naquela época, a NR1 era quase só um aviso, né? Como a gente tem aí na tela. Ela dizia basicamente o seguinte: empresas, vocês precisam seguir
as outras normas, né? Essa era a função da NR1, era como uma placa de trânsito dizendo obedeça às placas, né? E durante algumas décadas ela foi assim, só um preâmbulo, né? Só um início, uma introdução para as outras normas. O tempo passou, o mundo mudou, a forma de trabalhar mudou. Hoje a gente tem 5, em breve a gente vai ter 6 ações trabalhando juntas. Então, o trabalhador mudou e principalmente o modo de gerir, de liderar as empresas mudou. E foi só em 2021, acredite se quiser, né? A gente falou lá de 1978, foi só em 2021 que a NR1 passou por uma transformação profunda. Não foi uma mudança burocrática, foi uma mudança de significado da norma. Deixou de ser apenas uma orientação geral para se tornar uma das normas mais estratégicas no Brasil no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho. Então, a nova NR1 de 2021 trouxe 3 palavras que mudaram tudo, que são essas que estão aí na tua tela: capacitação, treinamento e comportamento. Então, não basta mais entregar a EPI, né? Não basta mais dar um curso rápido e assinar uma lista de presença. A NR1 de 2021 queria saber como as pessoas estão aprendendo, como elas estão sendo capacitadas e, principalmente, como estão se comportando no ambiente de trabalho. Então, a NR1 de 2021 passou a exigir que a empresa fosse além das obrigações legais, né, e começou a convidar as empresas, as gestões, a criar uma cultura, inspirar atitudes mais seguras, transformar o cuidado em prática, mas muito na área física, né? Então, a gente tem muitas regras na área física. E agora, o que era para ser dia 25 de maio de 2025, e foi prorrogada a implantação da NR1 como maneira de cobrança efetiva para 2026, né? Dia 25 de maio de 2025 agora, daqui 10 dias, ela entra em vigor, mas com um formato de teste, né? Foi uma reunião que aconteceu, isso é bem fresco, inclusive, e ela passa a valer como norma efetiva de cobrança, de punição, de monitoramento no ano de 2026. E o que tem essa nova norma? Por que ela é tão importante no nosso tema aqui hoje? Porque ela introduziu mudanças importantes no que a norma traz, que são gerenciamento de riscos ocupacionais. É importante que a gente tenha isso em mente, que são os GROs. Só que agora os GROs, esses riscos ocupacionais, incluem riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, a partir de agora, precisam ser considerados fatores psicossociais que são realizados à organização do trabalho. Exigência de tempo, ritmo, repetitividade, responsabilidade, controles de demandas emocionais. Quais são as principais mudanças dessa nova NR1? Inclusão dos riscos psicossociais, como eu falei, antigamente o foco era mais riscos ocupacionais, aqueles voltados, né, a problema físico, químico, biológico. Então, puxa, você vai mexer com algo químico, tem que pôr luva, vai para um campo de obra, você precisa capacete. Antes era isso. Com a atualização, você precisa também os riscos psicossociais. Estresse, assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, segurança psicológica, ambiente organizacional tóxico, né? Alguém aí tem alguma dúvida? Isso está na pauta hoje em dia, né? É uma coisa muito relevante. Outra mudança é a participação ativa dos trabalhadores. Agora, a empresa precisa consultar a participação dos trabalhadores nesse processo. Outra coisa, a investigação de quase acidentes, né? Porque é uma abordagem preventiva. Não é mais você pegar a pessoa que está passando por um problema de saúde mental e tratar. Você precisa de uma abordagem preventiva, de evitar, identificar, mitigar os riscos que causem danos reais aos trabalhadores. E outra coisa importante, né, para quem interessar aí, é a proteção dos trabalhadores terceirizados que antes não envolviam. Então, hoje, a NR1, a partir de 2026 agora, né, mas nós teremos um ano para testar a implantação desses projetos, ela também
abrange os trabalhadores terceirizados. E qual que é o impacto dessas pessoas, dessas empresas, né? Elas precisam revisar e atualizar os PGR, que são os programas de gerenciamento de riscos, né? Incorporar avaliação, controle desses riscos psicossociais que podem ser realizados por inúmeras ferramentas diferentes. E por isso o coaching é tão importante nesse processo, é por isso que esse assunto é tão importante nessa semana. Outra coisa, promover treinamentos e capacitações, conscientizar gestores, colaboradores nessa identificação, nessa prevenção de riscos. Também implementar canais de comunicação que sejam mais eficazes, né, para que os trabalhadores possam reportar, possam comunicar, possa ter uma comunicação mais aberta sobre esse assunto e estabelecer políticas claras de prevenção, seja a prevenção ao assédio, seja a promoção do ambiente de trabalho mais saudável, mais inclusivo, que garanta essa segurança psicológica. Agora, a conformidade com a norma, ela não apenas vai assegurar o cumprimento das obrigações legais, mas ela também contribui para a construção de um trabalho, de um ambiente de trabalho que é mais seguro, que é mais saudável, que é mais produtivo. Então é isso que eu gosto de dizer. A norma ela é importante. Ela está vindo porque muitas das transformações acabam, infelizmente, apenas acontecendo através de normativas, né? Através de normas. Mas a inclusão, o olhar para a norma, convida a gente a dar um passo além disso. A norma está dizendo para a gente assim, o que o mundo já está sentindo. A gente precisa olhar para o estresse, a gente precisa olhar para a sobrecarga, a gente precisa olhar para o assédio, para a tensão constante que, muitas vezes, ela vem um pouco disfarçada em produtividade, né? A gente hoje tem muitos conflitos geracionais, como eu falei antes, são muitas gerações trabalhando juntas, né? A norma pode convidar as empresas a liderar com mais prevenção, com mais cuidado, né? Com mais transformação. Essa mudança, por que ela é tão crítica, né? Só em 2024, o Brasil bateu o recorde de afastamento por transtornos mentais. 472 mil licenças, segundo o Ministério da Previdência Social. E não são só os números. Esse é um aumento de 68% em relação a 2023. Veja, em um ano. É muita coisa. Isso reflete o momento que a gente vive hoje dentro das corporações. Sobrecarga de trabalho, como é que a gente cuida da família, os conflitos de gerações que eu falei, que estão muito em voga, a gente aprender a se comunicar, reaprender a se comunicar, a falta de treinamento de lideranças, às vezes até desigualdade salarial, né? Qual que é o custo estimado desse cenário? Segundo o Ministério da Previdência Social, 3 bilhões em 2024. Mesmo que você seja um gestor que não se importe com pessoas, e eu vou mostrar isso aqui hoje, vai doer no bolso se a gente não cuidar. A gente vive um momento em que a gente precisa olhar para esse assunto de uma forma muito cuidadosa e com muita atenção, né? E que é o que eu estou falando, né? Muitas vezes a gente bate na empresa e a empresa, a gente sabe, a gente está no mundo capitalista. No final das contas, as pessoas são importantes, mas o fim, a letra final, o número final da DRE também é importante, né? Então as pessoas me dizem assim, né? Olha, minha empresa está preocupada com o resultado, que nesse momento é o mais importante, eu preciso sobreviver. Acontece que a ciência sabe disso. Tanto que hoje tem muitos estudos que ajudam a gente a entender que essa, hoje, é a decisão mais acertada para os interesses de uma empresa. E é isso que eu quero mostrar para vocês. É por isso que eu quero passar pela norma bem rápido, para que eu possa mostrar isso para vocês. Como cuidar do bem-estar, como olhar para as pessoas, como reconstruir caminhos de comunicação, como cuidar dos riscos psicossociais
vale a pena. E eu quero fazer isso baseado em algumas objeções que, quando eu bato na porta das empresas, quando eu entro nas empresas, é o que eu escuto, né? E o que muitos de vocês que trabalham no mundo corporativo também devem escutar, né? Então, quando a questão é a gente saber se o bem-estar importa para a produtividade, se importa para o recrutamento, se importa para a retenção, que tanto se fala hoje, eu quero trazer para vocês um estudo que hoje foi o estudo que mais demandou tempo dos pesquisadores, muitos anos, foram 7 anos, para ser mais preciso, e esse estudo exigiu mais de um parceiro, né? Eles juntaram a Indeed, eu não sei quão forte é a Indeed no Brasil como portal de recrutamento, né? Um portal de recrutamento, para quem não conhece, né? Como o LinkedIn anuncia as vagas, o Indeed, hoje no mundo, é o maior portal de recrutamento. A British Telecom, que é a maior companhia de telefonia do Reino Unido, a maior empregadora do setor privado do Reino Unido, e eles foram juntando isso com as pesquisas. E a British Telecom foi estudar todos os funcionários dos centros de atendimento. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram pegando e fazendo uma pergunta básica todas as tardes de quinta-feira, né? O que diz aí? De uma maneira geral, quão feliz você se sentiu essa semana? E eles respondiam com esses emojis de 1 a 5. Parece bobeira, né? Puxa, eu vou responder essas carinhas, como é que eu estou me sentindo e tal. E essa é uma coisa importante também, o que a ciência mostra hoje é que esse tipo de resposta vale tanto quanto você monitorar a mente das pessoas, em que tem muito sentido. Se alguém pergunta para você como você está se sentindo e você responde, está muito coerente com o que as análises científicas vão medir, né? Quando eles colocam, por exemplo, equipamentos no teu cérebro para medir estímulos. Então, quão feliz você se sentiu nessa semana? E esse foi apenas o início de um projeto, mas eles começaram a estabelecer uma ligação causal, que é isso que a gente chama na ciência, né? Que você tem um elemento e isso causa alguma reação lá na frente, né? E foi a primeira vez que eles começaram a estabelecer essa ligação causal entre como a gente se sente e o quão produtivo a gente é, porque eles relacionaram esses dados de semana a semana com o desempenho desses trabalhadores do call center. E tem níveis incríveis de dados disponíveis sobre isso, assim, mas vamos começar dando uma ideia geral. Eu tentei selecionar aqui pontos que são bem tangíveis para a gente poder entender. Então, primeira coisa, bem-estar versus satisfação do cliente. Bem-estar do funcionário versus satisfação do cliente. Esse gráfico são cerca de 20 centros de atendimento que são espalhados pelo Reino Unido, e o que você vê aqui nesse eixo horizontal é a média semanal de felicidade dos funcionários. E no eixo vertical, a média semanal de satisfação do cliente relatada. Então, isso começa a te dar, você pode perceber que quanto mais vai subindo a satisfação da pessoa, tende a subir a satisfação do cliente. Então, começa a dar uma primeira ideia correlacional de que como as pessoas se sentem no trabalho está relacionado de uma forma muito direta do que como os clientes percebem a qualidade do trabalho que está sendo feito, tá? Vamos para um segundo item, né? A empresa pode chegar e falar, mas eu quero saber sobre vendas, né? Eu quero saber o que acontece quando eu vendo mais, né? O que acontece? Então, aqui a gente tem outro gráfico, tá? Que mostra que quanto mais você sobe o índice de felicidade das pessoas no horizontal, no vertical você tem um impacto em vendas, né? Então, a cada ponto de satisfação das pessoas de 1 a 10, eles encontraram que a cada aumento de ponto tem um aumento de 12% nas vendas semanais, né? E por que houve um efeito tão forte de como a gente se sente de uma semana para outra no nosso desempenho, né? Não foi porque as pessoas trabalharam mais horas, não foi porque elas se esforçaram mais,
não foi necessariamente porque elas estavam trabalhando melhor. Eles descobriram que tinha uma inteligência emocional social que era mais alta e que se ativa de uma forma melhor e que se traduzia em conversão de chamadas, né? Vamos pegar aqui um exemplo, um cliente que liga insatisfeito, a pessoa que se sentia melhor naquela semana era muito mais propensa a conseguir reter esse cliente do que teria sido caso a pessoa tivesse insatisfeita. Portanto, é muito importante a gente olhar o impacto tangível, os caminhos pelos quais teve esse impacto. E tem muito mais para ser falado sobre esse estudo da British Telecom, mas aí eu quero seguir em frente, né, com outro caminho, porque há outras objeções que a gente vai encontrando nas empresas, né? E hoje o que a gente fala muito sobre recrutamento, né? Porque lugares de trabalho melhores também são melhores em atrair melhores talentos. E algo que está muito na mente das empresas hoje em dia, elas querem isso. Esse aqui foi um estudo do George Ward, que é do MIT, e o que ele pegou? Também o Indeed, tá? Então, pela primeira vez, eles conseguiram fornecer evidências de que um bom local de trabalho é capaz de atrair pessoas melhores. Então, o Indeed incluiu isso, eu não sei se o LinkedIn tem isso, mas enfim, o LinkedIn incluiu uma avaliação. Então, se você é funcionário dessa empresa, você pode avaliar. Se você entrar no Indeed hoje, você consegue ver esses índices, que é o Work Happiness, né? Então, isso passou a ser mostrado para as pessoas. Então, quando você entra para buscar uma vaga de emprego, e o Indeed tem essa capacidade imensa de trazer dados valiosos, né, quantidade de dados, então, quando você randomiza isso, né, eles pegaram 24 milhões de buscadores de emprego, de pessoas buscando emprego, né, para ver que percebiam se o lugar é um bom ou não, se é bom ou não local para se trabalhar, o que você percebe é que as pessoas migram. Quanto menor o índice, o score de felicidade no trabalho das empresas, menor é a busca por empregos naquela empresa, mesmo que a vaga seja semelhante. Então, seja por meio do boca a boca, seja por meio de dados incríveis, porque é incrível você, para quem vem da ciência, entender esse número, 24 milhões de buscas de emprego, né? Seja por esses dados incríveis da Indeed, seja pela bate-papo no bar, as pessoas estão começando a mudar o comportamento com base em se um lugar é bom ou não para trabalhar. Talvez vocês já tenham tido essa experiência, né? Você sabe que alguém trabalha na empresa X, você viu uma vaga de emprego lá, você chega lá e pergunta, pô, é bom trabalhar aí? Você se sente feliz? E isso hoje impacta na tua decisão, o que é muito importante. E está aqui a ciência para mostrar, porque, né, a gente precisa mostrar com dados reais. Outro canal que eu gosto de trazer e que é muito falado hoje é a retenção, porque como é que a gente retém pessoas hoje? Né? Como é que a gente treina a pessoa, dedica tempo, investe tempo na pessoa e faz com que ela não saia do nosso trabalho, né? Isso está relacionado, será, com a nossa, com o bem-estar no trabalho, como a gente se sente? Então, outra coisa que tem muito forte aqui nos Estados Unidos, e também não sei como é que está no Brasil, é o Glassdoor. O Glassdoor é tipo o Reclame Aqui do funcionário aqui nos Estados Unidos, né? Então, é o lugar em que você vai lá para, né, dizer a tua satisfação ou não com a empresa, onde você abre a boca mesmo. E aqui tem uma relação que aparece muito interessante. As pessoas saem para se candidatar para outros empregos, dependendo se deram notas altas ou baixas para a empresa que elas estão trabalhando atualmente. Então, uma pessoa, como você vê aqui no nível 2, tem 2 vezes mais probabilidade de procurar outro emprego, de se candidatar a outro emprego, se ela der uma avaliação baixa para a empresa dela. O que isso quer dizer? É uma evidência acumulada, né, que nos diz que pessoas que estão mais felizes tendem a procurar menos empregos. Pode dizer, pô, mas isso é óbvio, né? Mas Voltaire já dizia, né? Às vezes o
o bom senso, o óbvio, não é tão óbvio assim, né? Você precisa chegar e mostrar para as empresas que isso está acontecendo, né? A verdade é que nos últimos 7, 8, 9 anos, estão sendo feitos muitos trabalhos de pesquisa que começam a criar um retrato tangível do que é esse bem-estar no local de trabalho. E os resultados mostram, me animo muito para falar disso, porque é o meu campo de trabalho, né, uma coisa pela qual eu sou apaixonado, mostram que cuidar das pessoas impacta o lado dos negócios. Melhora a produtividade, ajuda a atrair talentos, ajuda a reter talentos, faz com que o teu custo capital, né, teu custo de aquisição de pessoas, teu custo de oportunidade aumente, teu custo de aquisição diminua. Então é muito importante a gente falar disso, mas tem uma coisa que as empresas também me perguntam, né? Tendem a esquecer, né? Quando elas falam que um trabalhador feliz é mais produtivo, né? Mas o que é necessário para tornar um ambiente de trabalho um local mais feliz, né? Um local mais produtivo? Porque tem um certo investimento que precisa ser feito para entender isso. Só que a empresa só vai fazer esse investimento se ela descobrir que tem esse resultado financeiro. O que eu mostrei aqui são indícios que são peças técnicas, né? Em que você pode dizer, aumenta aqui, diminui ali, você retém mais. Mas e o resultado? E quando a gente fala de dinheiro mesmo, né? Tem ou não tem? E tem um outro estudo que permite a gente entender os benefícios de investir no bem-estar dos funcionários, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Resultado, bem-estar versus performance financeira. Por exemplo, né? O primeiro conjunto de resultados que a gente tem é sobre desempenho financeiro. O que você está vendo na tela são empresas dos Estados Unidos que são listadas na Bolsa de Valores. São cerca de 700 delas foram pegas para esse número que eu estou te mostrando aqui. Coletar dados Indeed, Bolsa de Valores, enfim, e como as pessoas se sentem nessa empresa, né? E, obviamente, né, que as empresas listadas na Bolsa, para quem não sabe, né, tem que relatar todos os indicadores de desempenho financeiro a cada trimestre. É uma coisa muito padronizada, é muito fácil você avaliar esses dados, né? Então, o que você está vendo é que existe uma correlação muito grande entre como a pessoa se sente na empresa e o valor da empresa. Valor, agora a gente está falando de dinheiro, retorno sobre ativo, lucratividade bruta. Então, no primeiro gráfico aqui, a gente tem essa comparação no grau de satisfação dos funcionários e o valor da empresa, valor de mercado da empresa. Está vendo? Quanto mais satisfeito, mais valor de mercado. No segundo gráfico, a gente tem a comparação entre o retorno sobre ativos. O que é o retorno sobre ativo? É a capacidade da empresa de gerar lucro com os ativos que ela tem, comparado com a satisfação dos funcionários. Aumenta a satisfação, aumenta a capacidade da empresa de retorno sobre os ativos. E no terceiro gráfico, a gente tem comparação entre lucro e satisfação. Aumenta a satisfação, aumenta o lucro. Todos os gráficos demonstram claramente indicativos que são extremamente contundentes de que equipes com maior bem-estar geram também resultados financeiros melhores para a empresa. Aí você chega lá, fala isso para o gestor, fala isso para os diretores, e daí ele vira para você, tá, mas como é que eu vou convencer meus acionistas? Como é que eu vou convencer o acionista de que eu preciso colocar dinheiro aqui? Vamos achar uma resposta para eles também. Bem-estar versus performance de ações. O que você está vendo aqui são simplesmente os índices padrões dos Estados Unidos. Para quem não é do mercado financeiro, esses são os índices que você pega e avalia o mercado financeiro como ele está andando, tá? S&P 500, Nasdaq, top 100 empresas, que são as 100 maiores, e o Dow Jones. Então, o que você está vendo aqui é de janeiro de 2021 a janeiro de 2023.
Então, você olha que tem um boom aqui, ele sobe e tal, né? Então, vamos imaginar que você investiu US$ 1.000 aqui em janeiro de 2021. Então, aqui era o resultado que você ia ter com o Dow Jones, o resultado que você ia ter com a Nasdaq, mais baixo, e o resultado que você ia ter com o S&P 500, né? Agora, imagine o seguinte, se eu virar para você e falar assim, não vamos investir na Nasdaq, não vamos usar a referência do S&P 500, não vamos usar a referência do Dow Jones, vamos usar um portfólio composto pelas melhores empresas para trabalhar no mundo, ou pelo menos nos Estados Unidos, né? As melhores empresas. Pega esse conjunto de dados das grandes empresas e foi exatamente o que esse estudo fez, tá? Essencialmente, o que você teria de resultado num portfólio como esse? E você vê a linha azul. Então, você que está vendo agora é que desde 2019 até 2023, esse é o crescimento que você teria tido de retorno nas suas ações, acionista, se você tivesse usado como referência as empresas que investem em bem-estar nos funcionários. São retornos que são praticamente o dobro. E você pode estar me falando assim. Também acontece. Bato lá na porta. Tudo bem, esses dados são 2021 a 2023. Nós tivemos pandemia aqui, as pessoas falavam mais sobre bem-estar, enfim. Mas eu, daí, pessoalmente, eu sigo esse estudo. Eu continuo fazendo. E esse aqui é o resultado que você teria em 2024. Se você tivesse começado o ano em 2024 comparando os índices partindo do 0%, as três linhas de baixo, amarela S&P 500, preta Nasdaq, azulzinha Dow Jones e a verdinha, as 10 maiores empresas listadas pelo Great Place to Work, que é o que avalia, né, junto com a Fortune, as maiores empresas do mundo, as melhores empresas do mundo para se trabalhar. A carteira dessas empresas gerou um resultado de 41,6% no período, que é quase 3 vezes maior que o Dow Jones e praticamente o dobro dos outros índices. É nítido que investir em bem-estar dá resultado. Mas ainda tem mais, né? Um trabalho duro, um trabalho de capinar, porque tem outras objeções internas, né? Muita gente diz que isso é impossível, que bem-estar é uma questão de segmento. Ah, eu trabalho em tal área, eu trabalho no ramo de consultoria financeira, eu trabalho no ramo de restaurante, então não tem como ter bem-estar. Voltamos para os estudos, voltamos para a ciência, e quando você pega empresas de setores muito padronizados, como rede de fast food, por exemplo, você descobre que mesmo em locais de trabalho super padronizados, tem uma grande variação de como as pessoas experienciam o trabalho. Quer você meça isso no primeiro aqui, satisfação no trabalho. McDonald's versus In-N-Out, que é uma rede, para quem não é uma rede de fast food californiana, né? Felicidade no trabalho, no McDonald's mais baixa, In-N-Out mais alta. Ausência de estresse, McDonald's mais baixa, In-N-Out mais alta. Propósito no trabalho, McDonald's mais baixa, In-N-Out mais alto. Mesmo se você pegar Walmart e Costco, duas varejistas, Whole Foods e Trader Joe's, duas redes supermercadistas, enfim, você mostra que mesmo dentro do mesmo segmento é possível fazer. Então, segmento não é desculpa. Mas ainda tem mais objeção. Sempre tem o mais, né? Sempre tem o mais e nós vamos tentando quebrar isso. Então, bem-estar é questão da empresa. Tem empresas que é impossível você implantar bem-estar, mas a gente tem dados ricos para isso. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela é o mapa do Walmart, a mesma empresa dentro de todos os estados, dentro de todo o território americano, seja armazém, loja, unidade. Verdinho, pessoas mais satisfeitas. Vermelho escuro, pessoas insatisfeitas. Você mostra que não é uma questão de empresa. Tem locais em que tem mais bem-estar, mesmo dentro da mesma empresa. Então, não é necessariamente uma questão de empresa. Então, é uma questão de fator, né?
também foi feito um outro exercício. 4.500 lideranças foram entrevistadas nos Estados Unidos. O que é importante para o bem-estar das pessoas? E o que os gerentes falaram? Remuneração, flexibilidade, reconhecimento, propósito, enfim. Remuneração em primeiro lugar. Aí falaram, puxa, vamos perguntar para as pessoas. Aí, quando você vai e pergunta para o funcionário, eles falam o que realmente influencia o bem-estar no trabalho. Pertencimento aparece em primeiro lugar. Flexibilidade aparece em segundo lugar. Remuneração, sim, é importante, mas qualquer um de vocês aqui deve saber que tem um estudo famoso, inclusive, do Daniel Kahneman, né? O dinheiro impacta a nossa felicidade até um determinado limite. Óbvio que ele é importante. Óbvio que a gente precisa pagar nossas contas, morar num lugar bom, conseguir comer, enfim. Até aí, o dinheiro é muito importante. Mas há outras coisas que nos fazem se sentir bem no trabalho. E hoje está aqui, se mostra na pesquisa. Então, o que a gente vê hoje, o que é importante desses números que eu trouxe, que eu estou trazendo para vocês hoje, é entender o seguinte: primeiro, o trabalho evoluiu muito ao longo da história. Hoje a gente vive no melhor momento da história para se trabalhar, apesar da gente achar que é um terror, pô, nunca foi tão ruim, mas a gente nunca teve tantos direitos resguardados, a gente nunca teve tanta possibilidade de ascensão social, a gente nunca teve tanta possibilidade de escolher um outro caminho, mudar a nossa trajetória, mudar a nossa carreira. A gente vive num momento mágico em que a tecnologia nos ajuda um monte. Você deve pensar, puxa, mas a AI está vindo aí, vai roubar meu emprego. Imagina o que o cara que carpia pensou quando ele viu um trator chegando, né? São transformações que vêm e que a gente vai se adaptando a elas. Então, a gente vive num momento muito especial. E é nesse momento especial que cuidar das pessoas precisa ser uma estratégia de negócio. E é isso que eu chamo de bem-estar 2.0. Porque teve o bem-estar 1.0, que muitos de vocês devem ter conhecido, né? Que a gente acreditava que geladeira de sorvete, mesa de ping-pong, aulinha de yoga, ou uma palestra pontual aqui, outra ali, bastava, né? Ou que oferecer um auxílio psicológico pós-burnout, bastava, né? Ou ainda, um momento em que a gente pensava que a empresa tinha que resolver todos os problemas de saúde mental dos funcionários. E não é exatamente assim. Esse é o bem-estar 2.0. Não é nada mais que isso. Por que eu coloco a NR1 no começo da nossa fala? Porque a NR1 só está nos abrindo o olho para uma coisa que é evidente para quem está dentro das empresas. Né? Nesse bem-estar 2.0, que eu chamo, é importante a gente entender que tem dois entes fundamentais nesse processo de cuidar das pessoas. A empresa, sim, é fundamental, mas o colaborador, você também tem responsabilidade sobre o teu bem-estar. Qual é a tua responsabilidade? É tua responsabilidade um bem-estar individual, cuidar do teu autoconhecimento, desenvolver a tua resiliência, a tua esperança, teu otimismo. É tua responsabilidade cuidar dos teus relacionamentos fora da empresa, cuidar da tua saúde, cuidar do teu lazer. A empresa não pode te dar isso. Ela pode te oferecer um ambiente propício para isso. Mas ela não tem como resolver o teu problema do teu casamento, ou o problema com um amigo teu, ou o teu problema de família. Ela pode te dar o ambiente, abrir as portas para você resolver isso. Mas o resolver isso é tua responsabilidade. Não adianta a empresa te dar 8 horas para dormir e você ficar rolando o teu celular nessas 8 horas. Né? Então, existe a nossa responsabilidade individual. Outra responsabilidade importante nossa, alinhar as nossas expectativas com a realidade. Hoje a gente vê pessoas entrando no mercado de trabalho e querendo sair de estagiário a presidente da empresa em 3 meses. E se não acontece, eu fico insatisfeito. É importante que a gente alinhe as nossas expectativas à realidade. E isso eu preciso entender isso pessoalmente. A empresa pode até ajudar nesses processos, mas a responsabilidade é do colaborador.
Ah, mas então a empresa lava suas mãos? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente tem a nossa responsabilidade, mas a empresa tem as dela. Qual que é? A empresa precisa entregar cultura clara e valores fortes. Você precisa saber aonde você está indo trabalhar. O que que eles esperam de você, né? Ela precisa dizer para você o que precisa ser feito, o que você pode esperar da empresa. E ela precisa aplicar essas coisas no dia a dia. Mais do que um valor colado na parede, uma missão, uma visão, ela precisa entregar valores fortes. A empresa precisa também promover comunicação que seja efetiva. Não existe mais ambiente de trabalho sem comunicação, para que todo mundo possa ser ouvido e participar de um processo de construção de cultura. Não é que você é o estagiário e vai decidir a estratégia comercial da empresa, mas você precisa ser ouvido e entender que está sendo ouvido. Como? Canais de comunicação eficiente, projetos diferenciados, liderança que saiba comunicar. A empresa, como eu falei antes, precisa proporcionar o ambiente para que isso aconteça. Outra coisa que a empresa precisa: segurança psicológica, com regras efetivas que não gerem dúvidas nas pessoas. O que que gera essa segurança psicológica tão falada hoje? O que que gera isso nas pessoas? Você já tentou ir dirigir um carro numa rua sem semáforos, né? Imagine você em duas ruas de extremo trânsito sem semáforo. O semáforo é a regra. Se todo mundo sabe que todo mundo cumpre, o vermelho para, o amarelo atenção, o verde você anda, você tem uma segurança psicológica. Já imaginou a tua ansiedade em fazer um cruzamento onde um semáforo está quebrado? Não há segurança psicológica. E é isso que a empresa tem que dar caminhos para você entender. O fazer isso é errado, fazer isso é certo, e cumprir, para que você não tenha dúvida das regras. Outra coisa, como eu falei, remuneração justa, promover o reconhecimento das pessoas, né? E construir sistemas de lideranças que sejam ativos, que promovam crescimento, que se adaptem aos desafios de um mundo com 6 gerações trabalhando no mesmo espaço. Não é culpa da nova geração, que às vezes a gente chama de mimimi, nem culpa da geração maior, que a gente chama de, ah, mas você é muito quadrado. Não é isso. O que acontece é que são 6 gerações muito diferentes, em que uma sabe o que significa uma fita cassete e a outra não sabe. Uma sabe o que significa o TikTok e a outra não sabe. Você acha que há tempo suficiente para todo mundo aprender isso? Não. Precisa ser construído isso junto. E isso se faz com comunicação, com entendimento, com lideranças que se adaptem aos desafios que vêm por aí, porque a tecnologia avança numa velocidade estratosférica que a gente não consegue acompanhar. O que que a gente pode acompanhar? Onde é que a gente vence a tecnologia? Sendo humano, na nossa capacidade de comunicação. É aí que a tecnologia nunca vai chegar. Quando a gente fala de liderança empática, não quer dizer você chorar junto com todo mundo. Quer saber que a liderança precisa entender como falar com todo mundo, como extrair o melhor de cada uma das pessoas. Não basta mais colocar uma regra e deixar rolar. Você precisa entender que no mundo atual, cada ser é um indivíduo separado, com seus anseios. E é isso que a empresa tem que entregar, esse olhar. Então, existem duas responsabilidades, a sua e a da empresa. A gente podia ficar aqui discutindo horas isso, eu adoro. E como fazer isso tudo, né? Pô, estou muito legal, né? Muito legal. Entendi que a NR1 é uma oportunidade estratégica para a gente cuidar das pessoas, mas o que que eu preciso fazer? Para isso, a gente criar uma decisão, né? Decisão de olhar para o que é invisível. Porque saúde mental a gente não mede só em laudo, bem-estar a gente não mede só em laudo. Ele está no silêncio, está no atraso, está na falta de iniciativa, está no medo de errar.
né? Então, estão em coisas silenciosas, estão em coisas que a gente precisa olhar com carinho, com uma conversa que nem a gente está tendo aqui, uma semana dessa cheia de conteúdos inspiradores, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Se, pô, a NR1 é um manual. É só pegar, esquece que ela é regra, esquece que ela é norma, não olhe para ela como um modo de punição, olhe para ela como um guia, olhe para ela como um caminho a ser seguido, olhe para isso como uma oportunidade, né? Então, o que que ela diz? Pô, a gente precisa mapear os riscos, fazer um diagnóstico, ouvir as pessoas em diferentes níveis da organização, eu preciso entender o que acontece na organização em diferentes níveis. A gente precisa transformar esse diagnóstico em plano de ação, com participação ativa das pessoas, as lideranças precisam comprar esse projeto, entender que isso vai facilitar, vai trazer mais resultados. E monitorar a evolução disso, garantindo que os riscos sejam acompanhados de uma maneira mais racional, mais intencional. Não é complexo. É até meio óbvio. Às vezes eu tenho vergonha de sentar numa mesa de diretoria e ensinar para as pessoas a se comunicarem, a como construir feedback. Às vezes eu me sinto envergonhado com isso, mas é necessário. E aí, o papel do coach é fundamental, porque entre as inúmeras ferramentas que a gente pode colocar dentro das empresas para que esse bem-estar aconteça, o coach é um elemento importantíssimo de prevenção ao problema que um terapeuta vai ter que resolver depois, que um psicólogo vai ter que resolver depois. É o coach auxiliar no encontro dos caminhos, é fazer as pessoas se desenvolverem comportamentos que estejam alinhados com o que o mercado exige hoje. Então, NR1 está aí, é mais do que uma norma. Né? Prorrogaram um ano, não use isso como um alívio, use isso como, puxa, eu posso testar mais, até eu ser punido, até meus impostos sobre folha aumentem se eu for punido. Deixa eu testar já, porque é simples, mais do que uma norma, a NR1, o olhar para o bem-estar, é um caminho para a gente construir sucesso nas empresas no futuro. O problema é que o futuro está mais próximo do que a gente imagina. Está aqui, está agora, está acontecendo comigo e com vocês. Dá uma aceleradinha aí para a gente ter um tempinho para. Não sei se tem alguma pergunta aí, Júlio. Tem perguntas e parabéns, antes de tudo, Toco. É fantástico, uma palestra super atual, com conteúdo riquíssimo. Eu me identifico muito com tudo que você trouxe. Também é meu trabalho levar para as empresas essa questão do bem-estar, da felicidade, né? E a tua palestra trouxe dados concretos, objetivos, que ajuda muito a trazer isso para o concreto, né? Como um dado científico. E mostrou bem que essas duas coisas não são contrárias entre si. Aliás, ao contrário, elas estão diretamente relacionadas. Eu estava ouvindo e eu ia te fazer uma pergunta, mas você, ao final, você trouxe isso de uma maneira bem, bem clara até, mas eu vou te pedir se você tem algo a acrescentar sobre isso, tá? E em seguida eu vou passar para a Denise para as outras perguntas, que eu já vi que tem perguntas ali muito interessantes também. É, a gente sabe, a gente percebe que a própria NR1 vem hoje com uma motivação com foco na doença, né? Alguns dados assim das doenças mentais no Brasil estão estarrecedores, né? O Brasil talvez o país mais ansioso do mundo, é o segundo mais estressado, é o quinto mais depressivo, enfim, e que serviu de motivação para efetivamente essa nova lei. As empresas estão procurando, muitas delas, se defender, né? Ao contrário do que você falou, ao invés de se aproveitar, mas se defender dessa norma. A minha pergunta, e você deixou isso claro até, mas é um complemento, como é que nós, coaches, podemos fazer, podemos contribuir para que a abordagem não fique na doença e nem na defesa, mas que fique na saúde e na felicidade, no bem-estar, né?
Se você tem algo a dizer além de tudo aquilo que você já nos disse. O caminho, Júlio, é a prevenção. Não existe como a gente acompanhar o volume de crescimento de problemas de saúde mental no mercado de trabalho e, o tempo que leva para se arrumar isso. E muitas vezes a gente até não consegue arrumar nas pessoas. O caminho é a prevenção. E a norma, apesar de se chamar norma, esse é um grande problema. A gente tende a olhar para regras como com medo. Eu vi até que alguém colocou no chat, né? A gente olha para a NR1 com medo. Mas regras, a gente precisa entender. Quando se construiu um contrato social lá atrás, a gente voltar para os filósofos, enfim, contratos sociais existem para que todo mundo viva com mais bem-estar. A norma não vem para punir, ela vem para garantir o bem-estar das pessoas. E mais, se a gente olhar bem a norma, ela nada mais é do que o trabalho que eu aplico. E o meu trabalho é prevenção. Você diagnosticar o que está errado, você fazer com que as lideranças e a alta administração compreenda a importância desses projetos. Você criar ferramentas em conjunto com todas as pessoas para que isso seja implantado. E você monitorar isso, isso é prevenção na veia. É prevenção e é o único caminho para a gente conter problemas de saúde mental no ambiente de trabalho. Além de saúde mental, redução de problemas de assédio, eu trabalho muito na área de compliance. Empresas com melhores culturas de bem-estar, obviamente, têm menos casos de assédio. As pessoas convivem mais como time, não é necessariamente uma família, é um time que junto caminha com objetivos muito claros. Então, não existe outro caminho, Júlio, que não seja a prevenção, tá? Não vejo outro caminho. Vou passar para a Denise, e a gente aproveitar aqui uns minutos aí para a gente tentar responder o máximo de perguntas ali. Parabéns mais uma vez, Toco. Muito Denise, por obrigado. favor. Maravilhosa explanação. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Temos muitas perguntas aqui. As relações, a Beta perguntou como ficam as relações e o bem-estar em empresas completamente remotas, né? Se você tem algum dado e se você pode contar, Toco, para a gente qual foi a tua fonte de pesquisa para todos esses dados, esses números maravilhosos que você trouxe, bem Tá. convincentes, né, inclusive. Eu tenho várias outras, tá? Tá, vamos lá, eu vou tentar ser curto nelas para que a gente possa conseguir Até onde a gente responder. pode ir, Ana? Ô, Clélia? Eu Bom, acho que a vamos, gente vai contar aqui com a nossa vontade de ficar aqui até o final mesmo, né? Então vamos Porque lá. vamos ver. Pode Toco, acho que o responder. se tempo você já puder fazer um esgotou, mas está bate-pronto, muito o bacana. máximo, um bate-bola assim, mais rápido para a gente tentar Joia. fazer de todo mundo, seria ótimo. Obrigado. Ambientes remotos, né? A nossa tecnologia, obviamente, o afastamento entre as pessoas é um problema muito sério, porque a gente está desaprendendo a fazer o que eu falei que era a nossa única saída para vencer a tecnologia, que era voltar a aprender a ser humano. A gente se desenvolveu, a gente chegou aqui à frente dos outros seres vivos do planeta, porque a gente desenvolveu algo que é a comunicação, que é a nossa capacidade de aprender um com o outro, né? Então, existem números, sim, de empresas, não de empresas especificamente, mas o trabalho remoto acelerou isso. Hoje, o que a gente vê é que os números que eu tenho, as melhores empresas trabalham no modelo 3x2, as que estão encontrando mais satisfação no trabalho, né? No modelo híbrido 3x2. Porém, não adianta ser 3x2 se as pessoas voltarem nesses 2 dias para a empresa e o modelo for o mesmo. Você chegar na sua baia, abrir o seu computador e trabalhar da mesma forma. O que tem funcionado? As pessoas que adotam, as empresas que adotam um modelo 3x2 criam, nesses 2 dias de presença, ambientes em que a troca seja propícia e aconteça a todo momento. Tá? Então, é muito importante... Acho que alguém está com o microfone aberto aí. É muito Clélia, já importante vai. que a gente promova essa troca. Online dificulta muito, obviamente, mas precisam ser criadas ferramentas que façam com que as pessoas
diminuam o tempo de reuniões inapropriadas, que é o que acontece normalmente na nossa relação online, e aumentem o número de comunicação, de autoconhecimento entre elas, para que possa aumentar a produtividade. Quanto à fonte dos dados, eu vou botar a pesquisa principal, depois eu disponibilizo o link que a gente pode enviar para quem se cadastrou na pesquisa, mas esse foi um estudo feito pelo Jean-Emmanuel Deneve, que é um professor britânico, né? Na verdade ele é belga, né? E eu disponibilizo lá, foi feito em parceria com a Indeed e com o Yahoo Finance, depois eu disponibilizo lá para vocês. Estou aproveitando, eu não sei como você se sente a respeito, se você puder compartilhar o seu e-mail para as pessoas que gostariam de ter o seu material. Várias pessoas pediram se esse material maravilhoso que você criou poderia ser disponibilizado. Poderia Você, sim, eu vou se botar você aqui no puder colocar seu e-mail, as pessoas então podem escrever para você, né? joia, o material, o e-mail está ali no chat já. Tá, obrigada, Toco. E a outra pergunta é como é que é a nossa atuação como coaches, né? Aqui nós temos vários RHs, mas nós temos consultores e coaches também. Como é que o coach pode atuar aqui com base na NR1? A pessoa coloca, foi a Maria do Carmo. A primeira pergunta foi da Beta, acho que eu citei. Essa pergunta da Maria do Carmo. Quais os limites que a gente tem como coach? Ela disse que compreende que seria muito importante com equipe multidisciplinar, né? Com psicólogos, para avaliações e diagnósticos técnicos. Correto? Ela pergunta. Existem diagnósticos. É óbvio que o mundo ideal. Desculpa, como é que é o nome da pessoa? É que eu Maria do não. Carmo. Maria do Carmo. Certamente, um grupo multidisciplinar é o ideal para que a gente consiga enxergar tudo. Mas, pela minha experiência no mercado, é difícil você ainda encontrar pessoas que comprem um projeto que você consiga ter um ambiente tão multidisciplinar. Por outro lado, há coisas muito simples que podem ser feitas, como eu mostrei aqui, uma pergunta muito simples de você implantar na tua empresa, de uma maneira geral, como vocês se sentiram essa semana. Esse pode ser um belo começo para qualquer empresa que quer se adequar à NR1. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Coloque essa pesquisa sem a pessoa ter que se identificar, né? Então, primeiro, os caminhos podem ser muito complexos, né? Então, tem empresas que a gente implanta teste de estilo explicativo, Karasek, né? Que são testes psicológicos. Mas também tem empresas que a gente implanta diagnóstico simples. É muito importante as pessoas não serem julgadas pelo que elas respondem. Isso é muito importante. E o que a NR1 determina é isso: diagnóstico, leva essas informações para a liderança. Puxa, as pessoas estão se sentindo mal, precisamos descobrir por que elas estão se sentindo mal. Roda uma outra pesquisa simples com as pessoas, cria ferramentas, e aí entra o coach. Porque em dois momentos tem o coach da liderança, que é muito importante o coach ajudar essa liderança a entender o objetivo que precisa ser alcançado. Que é como eu falei, e por isso o coach se torna tão eficaz nesse processo, porque não se trata de você ter que inventar a roda. Trata de você abrir os olhos para uma coisa que está tão evidente, mas que pelo dia a dia que a pessoa está passando, ela não tem capacidade de enxergar, ela precisa de um caminho, ela precisa de um treinador que esteja olhando de fora e ajude ela a enxergar essas coisas, o caminho. E das pessoas, né? O coach é uma grande ferramenta para a parte de implantação das ferramentas, para as pessoas juntas encontrarem caminhos. Então, coaching de grupo, né? Muito importante. Às vezes tem determinadas coisas que você encontra nesse diagnóstico que ajuda você direcionar o teu coaching, né? Então, por exemplo, puxa, estamos com um problema de produtividade. Então, vamos trabalhar o coaching como as pessoas juntas podem alcançar essa produtividade. Enfim, o coaching é uma ferramenta muito importante nesse processo, como outras que existem dentro dessas passagens. Mas o ideal é óbvio, respondendo a tua pergunta, óbvio ter um grupo multidisciplinar, se você puder ter psicólogos envolvidos, RH, outros tipos de liderança, fundamental. Mas não é nada que a gente não possa fazer em caminhos simples também. Importante que tudo isso que seja feito seja monitorado para que valha para a NR1. Então,
tenha relatórios, tenha atas dessas reuniões, tenha reportes do que está sendo feito. Isso é muito importante. Muito obrigada, Toco. Acho que você respondeu a pergunta do Silas, que era sobre isso, né? Também ele colocou essa questão da multiprofissionalidade, né? E que não, acho que você contou já que não é responsabilidade do líder imediato apenas, a NR1 é responsabilidade da empresa, da pessoa, né? Tem um conjunto aí de. Então, acho que está respondida a pergunta do Silas. Obrigada pela pergunta. E a Carla colocou: será que essa norma não vai cair na burocracia, como foram outras, a ISO? 9000, 9002, com propostas que envolviam pessoas, e será que não vai acontecer de novo? É muito ruim que a gente tenha que construir comportamentos baseados em regras e punição. É muito ruim isso, né? É uma discussão que se tem, por exemplo, dentro da construção de culturas, né? Como é que você constrói cultura? Tendo que botar leis para que as coisas sejam cumpridas ou não. É a mesma coisa. Se eu tirar a lei do cinto de segurança hoje, você usaria o cinto ou não? Né? Quando implantaram a lei do cinto, todo mundo dizia, é loucura, eu não vou usar o cinto, jamais. E hoje se tornou uma coisa básica. Então, o que eu acho, como é que é o nome da pessoa? Desculpa, Denise. Eu acho que foi a A Thelma. Carla. Carla, Carla. perdão. Carla. Carla, a norma vem, pode cair na burocracia, como não pode. Tem gente da área da RH que acredita que vai cair, tem gente que acredita que não. Por isso eu não foco minha fala na NR1, eu foco num problema que está aí. É a mesma coisa que eu dizer para você, não teremos a lei do cinto de segurança, mas as pessoas estão morrendo nas estradas. Se você usar, é melhor. Se você usar, você vai preservar a sua vida. Então, pode cair, mas eu prefiro acreditar no seguinte: eu prefiro acreditar que as empresas estão começando a sentir no bolso, no resultado, a necessidade de construir empresas mais humanas, e não humana naquela questão holística apenas, e precisamos de muita gratidão aqui dentro. Não, não é isso. É humana no sentido de entregar ambientes em que as pessoas possam extrair de lá um entendimento sobre por que o trabalho existe na vida delas e que elas possam ser felizes fora dali também. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, talvez uns 100 anos, 200 anos, nos livros serão lidos que a gente passou por um momento de uma revolução, porque não tem como sobreviver no mundo que a gente sobrevive hoje. A gente caminha para um lugar em que não tem mais saída, que precisa ser ou as pessoas entendem que precisam ser mais humanas, ou a gente vai estar todo mundo no remédio, daqui uns 10 anos vai estar todo mundo tendo que sobreviver à base de remédio. Né? Eu acho que a gente vive uma revolução, talvez uma revolução tecnológica, ou talvez uma revolução do entendimento da nossa importância como ser humano, da nossa capacidade de conversar, de construir comunidades, de construir sociedade e a importância disso para o nosso bem-estar e para a felicidade da nossa vida. Legal. Denise, vamos para uma Tô- última? Você ainda tem mais uma? Vamos a para gente já passou do horário. isso. Muitos elogios aqui, Toco, para sua palestra. E fica aí o meu agradecimento especial para você. Você esclareceu muitas coisas, colocou a NR1 como estratégia realmente importantíssima para hoje e para o futuro. Muito obrigada. Eu que Júlio. agradeço a oportunidade, agradeço a pergunta de todo mundo. Júlio, você ia falar alguma coisa? Obrigado, Denise. Obrigado aí a todos que estiveram presentes e fizeram as perguntas, né, especialmente. É, no chat você tem um link para a avaliação da palestra e também para a solicitação dos créditos, né, e da certificação. E caso você seja coach e queira, não seja coach e não é associado e queira se associar ao ICF, também tem um link que está aí no chat. Então, eu estou encerrando esse nosso encontro. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por você ter estado conosco e ter compartilhado, né, um tema tão importante, tão atual, e como você falou, é um momento crucial para nós e para a humanidade, né? E nós temos um papel nessa construção também. Né? Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado, Denise.
Obrigado, Ana, Clélia, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Um abraço, gente. Tudo de bom. Até Obrigado a breve. todo mundo que participou aí pela oportunidade também.